Bom, pessoal, então vamos lá, né? Boa noite a todos, né? É uma alegria aí a gente voltar a discutir, né? Nessa discussão sobre direito do trabalho, nós temos realmente bons pontos para fazer, né? Abrimos algumas discussões no encontro anterior, e eu queria começar hoje a falar um pouco sobre trabalho, e eu tinha dois pontos para a gente discutir logo nesse encontro de hoje. Ou eu gostaria de falar logo sobre o contrato de trabalho, como eu também gostaria de falar sobre os tipos de empregados, como a gente também já tem que trabalhar sobre eles. Então, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que existe uma diferença entre relação de emprego e relação de trabalho, né? Nós temos aí, em perspectiva, isso, né? Nós já sabemos que há uma diferença, né? Uma diferença, tudo que envolve realmente o esforço nosso humano ali, né? E nós recebendo por isso, caracterizaria uma relação de trabalho. Mas dentro desse grande leque que nós temos aí que caracteriza a relação de trabalho, nós temos um leque mais reduzido que são as relações de emprego. E as relações de emprego, na verdade, é preciso que se caracterize ou que se constate aí a existência de determinados elementos para que a gente possa caracterizá-los, né? Nós temos que ter alguns elementos para que a gente possa caracterizar isso. Então, esses elementos presentes dentro de uma relação de trabalho, ela automaticamente já será uma relação de emprego. Esses elementos também, por muitas vezes, são chamados de elementos fáticos jurídicos. Por quê? Porque está amparado pela norma e, ao mesmo tempo, precisa que se concretize eles na prática. Quais são os elementos que nós caracterizaríamos uma relação de emprego? Primeiro, pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Né? O artigo 3º da CLT, ele tem sido norteador para isso, né? Ele traz essa definição. Então, o artigo 3º da CLT, ele serve para trazer para nós os elementos necessários para caracterizar esta relação de emprego. Né? Então, o empregado, que é esse trabalhador dessa relação de emprego, ele precisa ter, dentro dessa relação, o quê? Que ele seja uma pessoa física, pessoalidade, ele pessoalmente desempenha atividade, não pode ser substituído. A não eventualidade, ou seja, ele presta realmente com a frequência pré-determinada. Uma onerosidade que resulta em ganho e subordinação jurídica, né? Ele é subordinado ao patrão, ao empregador. Você falou? A discussão da não eventualidade a gente vai avançar um pouco mais, mas realmente hoje o que tem sido feito se, por exemplo, a diarista vai uma vez por semana, não caracteriza, até 2 vezes há entendimentos que não caracteriza, se também possível ela puder fazer ajustes, né, a respeito de dias, né? Agora, 3 vezes por semana já há entendimentos jurisprudenciais sim, que caracteriza uma relação, né? Então, essa é possível que aconteça. Esse semana eu fui trabalhar numa empresa de eventos lá no Garrincha e eu pensava que era assim, freelance, né? Uhum. Só que ao fim do evento, eles pediram para me assinar um contrato. Aí eu dei uma lida lá, estava escrito contrato autônomo. Você entrou como trabalhador autônomo, continua sendo freelance, sim, entendeu? Você foi acionado só dessa vez, você não vai ser acionado tão. Mas ali é só para dizer que ali é só, na verdade, quem foi que é mais para resguardar a empresa. O que acontece? Determinadas empresas, quando vai fazer essas contratações pontuais, e ela diz, estou contratando você. Ela não vai te colocar num contrato por experiência, que dá de até 90 dias, e aí ela teme que, como você está sendo contratado por ela, né, que essa contratação se torne uma relação de emprego por prazo indeterminado. Então, ela, para se resguardar ainda mais, ela diz que você é autônomo, que como você foi como autônomo mesmo, e só para aquele evento ali você foi contratado para aquilo. Pronto. O próximo evento que vir desta empresa, você não vai estar contratado a priori, né? A não ser que seja feita uma nova situação. Essa é a questão. O contrato é só para dizer que você é uma pessoa autônoma. Assim,
uma vantagem? Sim, porque aí para ele é um resguardo. Porque aí, hipoteticamente, se você segunda-feira fosse ingressar judicialmente dizendo que tinha sido contratado por ela, ele diz, não, você não contratei, ele é um trabalhador autônomo. Nós vamos até ver quem é um empregado autônomo. Mas no caso, essas características, aí as características, elas são apenas características ou são requisitos? Mas, pessoal, olha só, além dessa questão, a gente tem que dizer, primeiro, pessoa física não tem muito que a gente bater cabeça, né? É necessário que seja uma pessoa física que preste essa relação laboral. Se o empregado ele precisa ser uma pessoa física. Se for uma pessoa jurídica, não é. Na verdade, isso é até um problema bem curioso, né? Meu irmão, inclusive, acabou de se formar e o que acontece? E ele, para poder ser contratado para fazer trabalhar na área dele, como médico, muitos hospitais estão pedindo dele, ao invés da carteira de trabalho, né? E ao invés está pedindo para ele um CNPJ, ou seja, não está contratando meu irmão, está contratando uma pessoa jurídica que o meu irmão fará parte, eventualmente, para que, neste caso, ao invés de a relação entre o hospital ser com o meu irmão, ela vai se dar entre as pessoas jurídicas que o meu irmão criou e o hospital. Na verdade, isso é uma clara burla, né? Uma clara tentativa de burlar, né, a relação de emprego. Então, se meu irmão eventualmente... Não. Por que isso é mais vantajoso? Porque paga pelo serviço, não precisa pagar 13º, não precisa recolher FGTS, não precisa se preocupar com essas questões. Não tem aí aquela questão de realmente você pagar seguro, essas coisas todas, encargos. Se vocês notarem, o trabalhador empregado, ele não é barato. Eu não me refiro só ao salário, mas a manutenção de um empregado para uma empresa são altos encargos. Então, com a criação do CNPJ, pode vir ter isso, sim. Mas, olha só, além disso, o que nós temos? Além de ser pessoa física, há necessidade que tenha pessoalidade. Ou seja, além de ser a pessoa física que tem que desempenhar, tem que ser aquela pessoa que está ali contratada para aquilo. Não pode ser o irmão, o primo, vizinho, amigo. Tem que ser ela realmente para vir prestar esse serviço. É chamado de intuito persona, né? O que coloca aí que não pode haver substituição dele por terceiros, né? Então, assim, não dá para a gente colocar essa questão. Realmente há uma necessidade nisso. O outro ponto é a subordinação. Ele é marcante numa relação de emprego. Essa subordinação é uma subordinação assegurada juridicamente, em que o empregado ele é subordinado juridicamente ao empregador para executar as tarefas, as ações que lhe são postas, né? Não é, no caso, tarefas abusivas ou alheias à sua função. Se o determinado empregado ele é contratado para desempenhar tais funções já delimitadas ali, previstas na sua natureza de emprego, ele pode receber ordens dela. Então, por exemplo, o atendente lá ele tem a função de atender, de fazer a conferência em caixa, enfim, fazer determinadas funções. Ele recebendo ordens que são alinhadas com o que ele desempenha, há uma subordinação jurídica para isso. Essa subordinação ela se restringe a essas ações, a essas questões nesse quesito. Olha, entenda uma coisa, não quer dizer que essas características que nós estamos mencionando, entendam vocês que essas características que nós estamos mencionando, que é pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade, elas não possam se fazer presentes em uma relação de trabalho também. Só que se as 5 estiverem presentes concomitantemente ao mesmo tempo, isso caracterizará uma relação de emprego. Mas se eu contrato um determinado sujeito para ele fazer uma obra na minha casa, eu quero que ele pinte a minha casa. Eu vou pagar para ele, não é isso? Ele vai ser subordinado, que ele vai pintar da cor que eu quero, da forma como eu quero, não é? Eu quero que ele faça, não um terceiro faça, né? Essas coisas, mas ele não tem a não eventualidade, ele vai fazer aquilo tão pouco eu vou querer mais que ele faça. É um contrato autônomo, como a gente pode muito bem perceber, autônomo. Eventual ali acabou, e já foi feito e já está resolvido. Isso é um elemento necessário para tanto.
Mas olha só, a questão ainda é que essa subordinação ela tem questões o quê? Técnica, econômica e jurídica, né? A subordinação, ela, na relação de emprego, é uma subordinação jurídica. Jurídica, é uma relação. Ou seja, o empregado ele acata as ordens do empregador dentro da relação de emprego, conforme os limites que essa relação estabelece. E aí, o que nós temos? Além dessa figura, que realmente ela é bem interessante, nós ainda temos a discussão justamente da onerosidade. E é claro que o sujeito que tem uma relação de emprego, ele é pago por isso, né? Ele possui ali dentro disso a questão de uma relação empregatícia ser onerosa, né? Ali realmente ela há um pagamento para tanto. Hã? E além dessa, a última característica é justamente a não eventualidade. Ou seja, justamente essa é uma característica, um requisito necessário que poucas vezes as relações de trabalho têm. Muitas relações de trabalho, elas são esporádicas, como eu acabei de mencionar do pintor. A não eventualidade é uma relação que a gente coloca ali, que ela tem ali uma previsão, um período a ser executado, uma frequência a ser exigida para tanto. Mas eu gostaria de que vocês pensassem comigo, e aí depois trouxessem, e a figura do trabalhador eventual, como que funciona? A não eventualidade é um requisito para uma relação de emprego. Mas um dos tipos de empregados que existem previstos na relação no direito do trabalho é o trabalhador eventual. Como que funciona ele? Eu queria que vocês dissessem. Eu queria que vocês pesquisassem para mim, né? E dissessem aí o que é que vocês... Trabalhava na colheita, então eles tinham um contrato, mas só era... A alteridade nada mais é uma própria... Quando a gente fala de alteridade, que algumas pessoas mencionam, nada mais é do que os riscos de uma relação decorrente da relação de emprego, ou seja, muitas vezes essa relação de emprego ela vai para o empreendedor. Então, o empreendedor, ele é empregador, ele tem uma relação de emprego com o empregado. O empreendimento, se ele tem riscos, os riscos é do empregador, ele não é do empregado. Então, por exemplo, se eu participo de uma determinada empresa, e essa determinada empresa sofre prejuízos ou tem acidentes, intercorrências, ela não pode transferir para o empregado isso. Né? Mas isso é uma garantia, não é uma garantia realmente. Isso é mais, eu entendo mais como uma garantia do que um requisito. Entenda? Na minha opinião, é o seguinte: isso é uma garantia que o empregado tem numa relação empregatícia disso. Eu não preciso dizer, não, é requisito. Não, porque se eu não tiver toda a relação de emprego, eu vou preservar, né, essa questão da alteridade. Então, a onerosidade... Só vale a pena. E aí eu vou pegar um gancho, porque eu também estou gravando para a gente trazer essas discussões. Eu vejo que algumas pessoas estão confundindo, às vezes, as características de um contrato de trabalho com as características de relação de emprego. O contrato de trabalho, sim, tem a figura da alteridade, tem a figura do ser bilateral, né? Tem essas características que elas são presentes no contrato de trabalho. Mas a relação de emprego são essas que eu mencionei, né? Pessoa física, não eventualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade. Essas são as características de uma relação de emprego. Mas olha só, ainda assim, eu gosto eu gostaria de colocar, mesmo pegando esse gancho que vale a pena, de falar de incluir, além dessas 5, a alteridade. Ou seja, eu não colocaria trato sucessivo, mas eu acho que eu entendo como uma garantia, mas pode ser muito bem realmente um requisito, né? Porque se você pega o artigo 2º da CLT, ela fala que ela define quem é empregador e lá ela fala que ele que assume os riscos. Ou seja, para mim já é óbvio que não é uma característica para o empregado, é para o empregador, né? E a gente acabou falando dos requisitos da relação de emprego, se vocês notarem, muitos deles são direcionados para o empregado, né? Pessoalidade, pessoa física, não eventualidade, onerosidade, né? Eles são requisitos que recaem sobre o empregado
que vai participar daquela ação de emprego. A alteridade vai recair sobre o empregador, que o risco é dele. Esse onde eu peguei estava de algum concurso, não lembro. Mas ele deu uma dica. Dentro desse quesito que nós falamos aí das relações, eu queria que vocês verificassem esse tipo de empregado, e aí é justamente as atividades que eu quero que a gente faça. Eu queria que vocês trouxessem para mim os conceitos. Esses conceitos que eu vou pedir agora para vocês. São conceitos de, relação, de determinados empregados e são conceitos de determinadas pessoas que fazem uma relação de trabalho. Eu quero conceitos com exemplos. Conceitos com exemplos e de determinados trabalhadores. Eu queria o conceito do empregado urbano, do empregado rural, do empregado doméstico, que, reitero, a gente tem que abolir essa terminologia, né? Do empregado, eu vou colocar empregado do lar, por enquanto. Eu já escrevi doméstico aqui. Se puder substituir. Doméstico e o que, professor? Urbano, rural, doméstico. Coloca empregado. E o aprendiz. Empregado rural. Rural. Urbano, eu quero que a gente tenha os conceitos de empregado urbano, rural, do lar, prefiro muito, aprendiz, com exemplos. Conceito com exemplos do empregado urbano, rural, doméstico e o aprendiz. Além desses empregados, eu quero os conceitos com exemplos do trabalhador avulso. Nada, pouco conceito, né, gente? Trabalhador autônomo, como foi nosso colega. Trabalhador eventual e o estagiário. O exemplo do autônomo, Breno, estagiário Vanderlei. Então, a gente pegando esses conceitos com exemplos, empregado urbano, rural, do lar, aprendiz, do avulso, autônomo, eventual e estagiário,